Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre como foi feito ali o relatório do pentest, falar ali sobre os detalhes ali de algumas das vulnerabilidades que foram encontradas e como isso pode afetar o sistema e tudo mais, os métodos que foram utilizados. E é isso, vamos começar. Primeiro ponto, o objetivo foi fazer realmente um relatório com todas as vulnerabilidades encontradas, o nível de criticidade que cada uma tinha, também a definição que ela tem, que ela é classificada, e tudo isso exemplificando como foi feito, também mostrando os detalhes, como executar, mostrando imagens, os prints, né, de mostrando o resultado de cada teste e tudo mais. Aqui, e tudo isso vai estar ali no relatório que foi entregue. Primeiramente, vou falar um pouco sobre a avaliação de criticidade, que foi um método para basicamente pontuar o quão crítico é cada erro, né? Cada falha ou vulnerabilidade do sistema que foi encontrado. Basicamente, aqui na tela tem um exemplo. Ela é calculada com base em vários parâmetros. Todos os parâmetros estão ali nesse vetor. Se você dentro do relatório vai ter o link para cada vulnerabilidade, vai ter o link para esse vetor ali, e a pessoa vai poder ver como foi, em que foi baseada essa nota. E bom, é basicamente isso. Ele classifica quão grave é uma falha, uma vulnerabilidade no sistema. Também foi feita a definição de gravidade, que é basicamente em qual no que como é definido esse erro, em qual categoria ele se encontra. Então aqui a gente pode ver, foi baseado no OWASP Top 10 de 2021. Então todos os erros estão classificados ali com base nessa lista. Também tem tudo na tabela, e no relatório vai ter um link para a definição de cada um dos erros que foi encontrado. Aqui a tabela, que está embutida no relatório também, ela tem o número da vulnerabilidade, a definição com base no OWASP Top 10 e a avaliação de criticidade também. A nota geral ali na avaliação de criticidade. Aí falando um pouco sobre agora como foi feito mesmo o pentest, né? Bom, primeiro foi setado a máquina que vai ser atacada, e também uma máquina, um Arch Linux, para fazer a execução do ataque também. Eles estavam ali na mesma rede, e a máquina que eu utilizei para fazer o ataque, os testes, né, estava com IP de 192.168.155.4, e a máquina atacada com IP 192.168.155.5, com endereço, né, IPv4. Primeira coisa que foi feito um scan de todos os documentos ali, usando o DIB, basicamente de todas as rotas, para encontrar o que estava disponível ali para o usuário poder ver dentro desse sistema. O sistema era um site em WordPress, e foi feito o scan ali basicamente desse sistema ali, desse servidor, para encontrar algumas URLs, alguns arquivos que estavam disponíveis ali para a gente poder ver se a gente encontrava alguma coisa interessante para poder investigar mais a fundo. Bom, a gente encontrou algumas coisas que foram bem interessantes. Tem uma lista com diversas palavras que pareciam ser senhas e também nomes de usuário ou palavras aleatórias assim. E também as páginas de login, a página de login, né? Já alertando aqui, né, foi encontrado essa falha ali de que quando o sistema você coloca algum username, algum password, e o seu usuário não existe, ele manda essa mensagem de usuário inválido. Mas se o seu usuário existe, sua senha está errada, ele manda outra mensagem. Isso faz com que a gente possa identificar quando que a gente testando os usuários, a gente consegue identificar qual usuário existe ou não, só testando o username, sem precisar acertar a senha também. Isso faz com que a gente diminua, se a gente tiver, por exemplo, aquela lista que eu falei de usuários, a gente consegue diminuir a quantidade de itens que a gente vai ter que testar por força bruta, baseado nessa falha. E como a gente fez isso? Aí agora eu vou falar
testou, foi usado essa ferramenta Hydra, que é para fazer... Que ela basicamente, o que ela fez nesse problema foi, ela pegou aquela lista de itens que eu comentei, de texto, né, de usuário e senha, não era só usuário e senha, mas várias palavras, né? E ela testou primeiramente para tentar encontrar quais logins existiam. Então ela testou e até tentar encontrar quando aparecia alguma mensagem diferente de usuário inválido, que é porque se não apareceu usuário inválido, se apareceu, por exemplo, que não tem a senha correta, significa que o usuário existe. E a gente conseguiu encontrar alguns usuários e depois foi testado para encontrar a senha, né? A gente testou com base nesses usuários ali de cima que foram encontrados, a gente testou para encontrar a senha, né? E foi encontrada a senha também. Com isso, a gente conseguiu ter acesso ao usuário, entrar no sistema, e o usuário era um administrador. Deu bastante acesso para a gente fazer muita coisa. O administrador ele tinha agora mais algumas vulnerabilidades, né? O administrador ele tinha como deletar outros usuários e também ele tinha como ver a senha de outros usuários, inclusive trocar a senha de outros usuários, que é um problema grave ali tanto de privacidade como também do sistema. Por exemplo, a gente conseguiu entrar no usuário do administrador e agora a gente consegue trocar a senha dos outros usuários, por exemplo, ou ver a senha dos outros usuários. O que também dava para fazer sendo o administrador, né, que foi feito logo depois, foi a injeção de código. Na verdade, eu usei esse código ali do Pentest Monkey, que é um código em PHP, para a gente poder, a partir dele, ter acesso usar ele, né, injetar ele no código, e quando é acessada essa página, a gente consegue ter acesso ao shell da máquina remota que a gente está tentando atacar. E foi exatamente isso que aconteceu, a gente conseguiu acesso ao shell, e como tinha o Python ali, né, instalado disponível para a gente conseguia chamar, a partir do Python, né, executar o bash. E a partir disso a gente consegue controlar, navegar pela máquina remotamente e tudo mais. A gente também tinha acesso ali a um usuário que não tinha muitas permissões. Bom, aí agora depois foi encontrado, navegando ali pelo sistema, né, pela máquina que a gente estava testando, a gente conseguiu encontrar outros arquivos que continham senhas. Esse arquivo aqui continha a senha em hash de um usuário e o username desse usuário. Só que agora mais uma vulnerabilidade do sistema, que a senha que estava ali para esse usuário, ela já tinha sido descoberta anteriormente. Então ela já estava em alguns bancos de dados, né, de senhas de hashes craqueados. E foi só usar nesse site ali, o crackstation.net, que a gente encontrou qual era a senha de verdade, né? E a partir disso a gente já tinha o usuário e conseguia ter acesso a esse novo usuário com mais permissões. A outra vulnerabilidade, que também eu não tinha falado antes, mas o sistema, embora ali do WordPress, né, do site, embora ele deixasse cadastrar usuários, ele deixava cadastrar os usuários e trocar senha, ele mostrava que a senha era fraca ou forte, ou muito forte, porém, mesmo se a senha era muito fraca, ele permitia você colocar essa senha fraca. Então, eu acho que isso também é uma vulnerabilidade ali do sistema. Agora, por fim, como a gente tinha acesso àquele novo usuário, que a gente pegou a senha anterior, a gente conseguiu também acessar outros aplicativos e, usando o modo interativo do Nmap, que é uma versão antiga, a gente conseguiu ter acesso conseguiu basicamente controlar a partir do root essa máquina que a gente invadiu. Então ali a gente já conseguia ter acesso a muitas outras coisas dentro dessa máquina. E bom, foi basicamente isso. Agora eu quero falar ali sobre as estatísticas que eu coletei durante fazendo essa tabela de vulnerabilidades. Então foram encontradas 21 vulnerabilidades no total. A avaliação de criticidade média delas foi 7.8, ou seja, a maioria dessas são falhas bem graves. A falha que mais apareceu foi de Broken Access Control, com 8 casos. 8 dessas falhas foram de Broken Access Control. O segundo foi Security Misconfiguration, que teve 4 casos nessa categoria.
E Insecure, Design teve 3 casos, e também Injection teve 3 casos. E Vulnerable and Outdated Components teve 2 casos, e falhas criptográficas teve 1 caso. Então, basicamente isso. No relatório tem tudo muito mais detalhado, né, com os exemplos, os prints, né, que eu tirei enquanto estava fazendo os testes. E, bom, é isso. Muito obrigado. É isso. Então, basicamente esse foi o resultado do teste. O link para a máquina, para o relatório, para a máquina, para as avaliações, para os testes e para a tabela. Tá tudo no relatório. E é isso. Obrigado. Até mais.